amigos, mais uma vez reunidos aqui para a honra e glória do Senhor. Nessa sexta-feira vamos dar início a mais uma live, né? Que ela tem como objetivo, né, principal a glorificação do nome do Senhor. E estamos só organizando aqui. Pronto. Vocês que nos assistem aí pelo Facebook, pelo Instagram, né? Sejam bem-vindos. Vamos só aguardar alguns minutos enquanto os irmãos vão se aproximando para que nós possamos dar início à nossa live para a glória do Senhor. Deixa eu me ver hoje em simultâneo mais uma vez pelo Instagram, aí pelo Facebook. Apesar de hoje ser dia 12 de junho, dia dos namorados, nós vamos deixar para comemorá-lo ou trazer uma live especial, né, amanhã. Então amanhã, a partir das 20 horas, nós teremos aí uma live toda especial voltada para o Dia dos Namorados. Então, vá se programando aí, tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram. Nós vamos ter uma live toda especial amanhã, temática. Vamos tentar fazer aqui de uma maneira bem interativa, né? Para que nós possamos estar juntos. Em nome de Jesus. Estou tentando aqui aguardar os irmãos. Tenho certeza que será uma bênção. Você que está nos assistindo pelo Instagram, veja a qualidade do som, se está bem. Estou tentando aqui ver a imagem, mas não estou conseguindo. Você aceita aí? Não é assim a hora que eu quero. Estou procurando aqui. O som eu controlo por aqui. Amém? Como os amados irmãos estão? Espero que todos bem, em nome de Jesus, com saúde, aguardando tão somente o dia de estarmos juntos mais uma vez, né? Ou, em definitivo, na casa do Senhor. E assim o nome dele será glorificado. Nosso irmão Everton Ramiro já está por aqui. Boa noite, meu irmão. Agora não estou conseguindo ver aqui no Instagram o vídeo. Passando algumas informações, para você que não me conhece, sou Sandro Máximo. Nós somos da IECPI, Igreja Evangélica Congregacional no Parque Industrial. Somos pertencentes ou vinculados, né, ou confederados à Igreja Evangélica, ou melhor, à Aliança das Igrejas Congregacionais do Brasil, na pessoa do senhor, do reverendo Ismael Ornilo, né, que é o presidente. E somos campo missionário da IEC do Ligeiro, na pessoa do pastor Marcos Barbosa. Então, estamos aqui em Parnamirim, né, e localizados na rua Brigadeiro Eduardo Gomes, número 729. Quando essas coisas voltarem ao normal, né, quando nossa vida voltar ao normal, esperamos estar juntos com vocês, que tomou ciência da nossa existência e que de vez por outra assiste nossas lives, né, já nos conhece. E eu tenho certeza que será bênção na vida de todos. Amém? Vamos orar? Nosso querido amigo Manuel Marques também já entrou. Nós vamos ouvir, eu preciso que tenha som aqui para que nós possamos dar início à live, amém? Vamos orar? Meu Senhor Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em mais um momento estamos em Tua presença, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus a Tua ajuda, o Teu socorro nos momentos de nossa dificuldade.
Toma teu povo que se espalha sobre a terra, Senhor, porque tu tens sido nosso amparo, o nosso socorro bem presente no momento da tribulação, o nosso refúgio, Senhor, em momentos de adversidade. Então nós te pedimos em nome de Jesus, ser conosco. Toma os pastores, Senhor, espalhados pelo mundo, homens que tu levantastes para estarem à frente do teu rebanho. Os conduz, Senhor, dando-lhes saúde emocional, saúde física, para a honra e glória do teu nome. Toma em especial, Senhor, os pastores da Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. E aqui no caso da Grande Natal, Senhor, posso fazer menção do pastor Marconi Borba, da Primeira Igreja Evangélica Congregacional do Alecrim. Toma, Senhor, em tuas mãos o pastor César, ali da IEC Diamantina, em Neópolis. Toma em tuas mãos, Senhor, o pastor Ângelo Filho, da IEC Zona Sul, em Nova Parnamirim. Toma, Senhor, o pastor José Martins, presidente da Distrital, Senhor, ali em São José de Nipibu. E toma a mim, Senhor, em tuas mãos, teu filho, teu servo. Nos abençoa, nos conduz pelos caminhos de antemão já preparados por ti, Senhor, na eternidade, para que nós venhamos ser frutíferos, para que nós venhamos prosperar na tua obra. É o que nós te pedimos a cada um que está, Senhor, nos assistindo, que está cativo em audiência, Senhor, o abençoa em nome de Jesus. Chega em suas vidas onde eles mais precisam, porque tu és o único, Senhor, capaz de resolver os nossos problemas quando estes, para nós, são insolúveis. Então nos abençoa, nos guarda, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, amados irmãos, nós vamos fazer diferente hoje, não é? Nós costumeiramente ouvimos um hino dos nossos salmos e hinos, que nós valorizamos muito e gostamos muito, dado a beleza, não é? Dos mesmos. E hoje nós vamos ouvir um louvor, uma música, uma canção, acho que muito conhecida de todos, cujo autor é Sérgio Lopes, né? Quem canta, né? O intérprete é Sérgio Lopes, e é O Rei e o Ladrão, porque tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje. Amém? Vamos ouvir então. Espera só o delay aqui, o lagzinho do som. Espera só o delay aqui, o lagzinho. Meus olhos tão cansados e marcados pela dor, não me importava mais a vida sem qualquer valor. Humilhado em uma cruz, vendo ódio em cada olhar, só queria ter mais uma chance de recomeçar. Tentei num grande esforço contemplar na outra cruz quem era aquele homem que chamavam de Jesus, que comigo dividia ali solidão, vergonha e dor, porque tantos lhe odiavam e outros lhe davam amor. Teu olhar me fez estremecer e crer que ali estava o próprio Deus. Pude esquecer minha dor. Tinha ao meu lado um rei, morrendo por falar de amor. Na luz do teu olhar, senti o teu perdão, lavaste com teu sangue meu coração. Sei que este amor não tem fim. Creio que és filho de Deus, ninguém jamais me olhou assim. Quando entrares no teu reino, lembra de mim.
Graças a Deus por esse louvor, por essa canção tão bonita, que fala grandiosamente aos nossos corações. Você que está chegando aqui pelo Instagram, não é? E você que está aqui no Facebook, mais uma vez repito, apesar de hoje ser dia 12 de junho, né, dia em que se comemora o Dia dos Namorados, nós vamos ter uma live especial sobre esse tema amanhã a partir das 20 horas. Então não perca, nós vamos procurar fazer uma live bem interativa, bem espontânea, né? Vamos fazer alguns sorteios para os casais que estiverem conosco, de alguns brindes, e eu tenho certeza que serão momentos agradáveis, né? Em nome de Jesus. Estamos com saudade também do nosso Casais e Casados, não é? Esse projeto que Deus colocou no nosso coração, que faz parte da nossa igreja, onde nós nos reunimos na casa dos irmãos, trazendo palestras sobre relacionamento, sobre vivência, trocando experiências, aprendendo uns com os outros, não é? Conforme diz Provérbios 27, 17, aprendendo uns com os outros, em nome de Jesus. Amém? Está com sua Bíblia nas mãos? Vamos meditar um pouco, como de costume, na palavra do Senhor. E nesse momento nós vamos abrir, eu vos convido a fazer isso. Abram as suas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo 23, a partir do verso 39. Vamos fazer menção de alguns capítulos anteriores, mas o texto principal será Lucas 23, do verso 39 ao 43. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Senhor, meu Deus, glorificado eternamente seja o teu nome. Depois dessa porção da tua palavra lida, Senhor, desses versículos, nós encontramos nele, Senhor, a tua palavra sendo expressada, o teu desejo sendo dito. Então nos ajuda, Senhor, através da intervenção do Espírito Santo, para que nós possamos ter a correta compreensão e aplicação deste conteúdo tão maravilhoso, Senhor, que está na tua palavra, para o nosso enriquecimento, para a nossa edificação, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos e irmãs e amigos. Nós nos encontramos aqui no Evangelho escrito por Lucas, né? O médico amado, Lucas que também escreveu Atos dos Apóstolos, Lucas que era discípulo de Paulo, que muito colaborou, né? Cooperou na obra junto com Paulo. Ele escreve o seu Evangelho direcionado ao povo grego, né? Aos gregos que buscavam ir através da filosofia como se deve viver, e a resposta para questões que até hoje ecoam no entendimento e na compreensão humana, como de onde vimos, para onde vamos e quem somos. Então ele apresenta Jesus Cristo como sendo este homem perfeito, né? Visto que os gregos buscavam essa perfeição, a resposta para as coisas. E Lucas apresenta Jesus com esse foco, com a sua linguagem mais rebuscada, com seus detalhes e a observância dos detalhes consonante aos milagres, né? Ele é muito detalhista, expressando aí o seu conhecimento médico. E nos deparamos com a crucificação de Jesus. O capítulo 23 fala sobre isso. E se nós formos retroagir um pouco até o versículo 33, nós vamos
ver que Jesus foi colocado no Getsemane, né? No Calvário, melhor dizendo, no Gólgota, e ele foi crucificado entre dois malfeitores, uma à direita e outro à esquerda. Mas ainda assim sendo maltratado, ainda assim sendo escarnecido, ainda assim cumprindo com o projeto de redenção e salvação do Pai, da Trindade, que foi esse projeto que foi elaborado na glória, no céu, na eternidade. Ainda assim, sendo escarnecido, Jesus Cristo age de maneira diferente de nós, mais uma vez, nos ensinando. Ele pratica, ele ensina e pratica aquilo que ensinou, ele vive o que ensinou. E ele pede que o Pai perdoe os seus algozes, perdoe aqueles que estavam ali lhe maltratando, né? Lhe matando literalmente aos poucos naquela cruz. Ele se torna maldição em nosso lugar, ele sofre as arguras, né? As arguras da cruz, mas ainda assim nós não encontramos murmuração, nem queixa alguma na sua boca, muito pelo contrário, ele exerce na cruz o amor e a justiça de Deus. E ele pede que o Pai perdoe seus algozes, pois estes não sabem o que fazem. E ainda assim, as suas vestes sendo repartidas, não é? Por aqueles que estavam ali exercendo o seu, entre aspas, trabalho, não é? Os guardas romanos, e de uma maneira bem banal, de uma maneira aleatória, repartem as vestes de Jesus, sem saber eles que isto era o cumprimento de uma promessa. Isaías já falava sobre isso, né? Sobre esse repartir, né, das vestes de Jesus. Embora fosse algo que estivesse acontecendo ali aos olhos de muitos que estavam observando algo momentâneo, aquilo já tinha sido profetizado muitos anos antes, muito tempo antes. E as pessoas só observavam o que estava acontecendo como meros espectadores de um teatro, de um show de horror. As autoridades também presentes, né? E eles se perguntavam e diziam uns aos outros: salvou a tantos e a si mesmo não consegue salvar-se. Fazendo menção dos milagres, né? Tomaram ciência daqueles que Jesus salvou, curou de algum mal, porque eles esperavam que em ele salvando-se, comprovaria-se de fato que ele seria o Messias prometido, né? Tão esperado pelo povo judeu, pelo povo de Israel. Mas na realidade Jesus ali cumpre com o projeto, como eu falei no início, já arquitetado, já elaborado antes da fundação do mundo. E nos deparamos agora com o verso 39. Aliás, antes, né, também sobre ele estava lá uma epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus, zombando dele, né? Apesar de ser uma verdade, ele é rei não somente dos judeus, mas de tudo e de todos. Mas essa placa foi colocada ali como zombaria, né? Menosprezando o nosso Salvador. E uma coisa interessante, irmãos, é que foram essa placa, né, esses dizeres, essa epígrafe foi colocada em letras gregas, romanas e hebraicas, atingindo todo o público, não é, que estava ali. Grega porque é a linguagem do Novo Testamento, não é? Apesar de que em Roma nessa época se falava o latim, era a língua do país dominante, mas todo o Novo Testamento foi escrito em grego, que era a linguagem dos que pensavam, não é? A linguagem dos que de onde se origina a filosofia, das cabeças pensantes da época, não é? Era a linguagem mais comum da literatura naquele momento. E também o hebraico, porque atingia ali o povo judeu. Então, para que ninguém ficasse de fora do que estava acontecendo, qual era a culpa que aquela pessoa que estava ali crucificado cometeu, né, os seus crimes, e uma delas, para Jesus, foi: este é o rei dos judeus, que ele se autoproclamava, né? Ele não se proclamou, mas é evidente que ele é o rei de todo o universo, e ele foi recebido em Jerusalém como rei, né? Com as pessoas com palmas de oliveira nas mãos, colocavam suas vestes no chão
e Jesus ali entrava montado no jumentinho, filho de jumenta, conforme diz a profecia também do profeta Isaías. Então sim, ele era o rei dos judeus. Muito embora as pessoas com seus ouvidos, olhos e entendimento ainda gravados, não podiam perceber. E ninguém poderia evitar que isso acontecesse também. Era um projeto. Às vezes já se perguntou quem matou Jesus, né? Então nós atribuirmos culpa para alguém seria muito superficial. Houve a participação dos judeus, houve a pena capital do Império Romano, pelos romanos, mas de fato tudo isso estava nos propósitos de Deus, nos ditames de Deus, naquilo que ele havia já elaborado para que acontecesse e ninguém poderia impedir, né? Era um projeto divino, era um projeto celestial, um projeto espiritual que atingia todos aqueles a quem Cristo, a quem Deus, a quem o Espírito Santo reservou para si. Então ninguém podia impedir. Foram os nossos pecados, né? Foi por causa dos nossos pecados que Cristo morreu. Era necessário uma troca de um inocente por um culpado. A semelhança daquele carneiro, né? Que teve o seu chifre preso numa moita pelos seus chifres, que Abraão, subindo a Moriá, ia sacrificar Isaac, né? Então, tipificando Cristo aí, a vida do inocente por um culpado, em nome de Jesus. Então diz assim o texto, a partir do verso 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Então esse primeiro criminoso que estava em igual sentença com o Senhor Jesus Cristo, vê somente o fato, analisa somente as circunstâncias e cobra de Jesus, né, de maneira arrogante e prepotente, uma atitude que beneficiasse a ele mesmo como rei, né, porque presume-se que um rei salve-se, né, tenha como prioridade salvar a si mesmo e, como consequência também ali, por tabela, salvar-se a ele também. Então ele zomba de Cristo, perguntando se ele de fato é o Cristo, porque não salva-se e não salva ele também. Não muito distante do que nós ouvimos, né? Já ouvimos nos dias de hoje, quando algum irmão ou irmã passa por dificuldade, há quem também cunhe, né, esse pensamento, elabora essa frase, esse questionamento. Não é crente, né? Cadê a fé dele? Onde está a fé dele? Porque o que ele vai fazer agora? Não vive na igreja direto? Esse tipo de questionamento que nós já ouvimos algumas vezes. Então, respondendo-lhe, porém, o outro, né, presume-se que seja do lado direito, já que era uma esquerda e um lado direito, e o lado direito da Bíblia, né? Na Bíblia tem um valor todo especial. Repreendeu dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Isso é interessante, irmãos, porque ele começa a compreender não só os acontecimentos, mas ele vai ter uma compreensão mais profunda do que está acontecendo. Não sei se ele tinha ouvido falar de Jesus, se ele tinha acompanhado, né, como alguém que está distante, mas presencia e toma conhecimento das coisas que acontecem na cidade. O fato é que este outro ladrão, este outro criminoso, tem um comportamento totalmente diferente do primeiro. O primeiro só vê a humanidade, né, e a possibilidade de salvação, a sua salvação. Este não, este teme a Deus, porque ele repreende o outro por não temer justamente, e ele tem um raciocínio lógico. Na verdade, nós estamos aqui com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Ele reconhece isso. Ele não espera ser salvo daquela cruz, porque existiam crimes cometidos que exigiam a sua pena. Então ele reconheceu, já que a pena é capital, a pena é romana, visto que se fosse a pena capital judaica seria o apedrejamento, mas foi a pena capital da nação dominante naquela época, dos conquistadores, o Império Romano, e nesse momento uma das mais cruéis era a crucificação. Então ele compreende
que merecia estar naquele lugar. E veja como é lindo, irmãos, nós entendemos isso. Compreender a nossa situação, a nossa posição em meio à nossa vida. Onde é que nós estamos hoje? Será que o que estamos vivenciando hoje, seja bom ou não tanto, ou nem tanto, tem como consequência os meus atos? Será que tudo isso que eu estou vivenciando fui eu que provoquei? Isso é muito bom, essa autoanálise, porque prepara o caminho para o arrependimento, prepara o caminho para a mudança, que é o que nós necessitamos, que é o que nós precisamos quando estamos em meio a problemas e precisamos de uma saída. Então, reconhecer que problema é esse, como este problema chegou até nós, bateu na nossa porta, e como nós vamos sair dele, seja talvez a principal reflexão para que a solução chegue. Então, este homem tem esse discernimento. Ele compreende que mesmo estando ali numa situação muito complicada, ele compreende os fatos que o levaram a estar ali. Era a punição pelos crimes que ele cometeu. E nós temos por certo, respaldados pela palavra do Senhor, pela Bíblia Sagrada, que a lei da semeadura existe, não é? Tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. Não existe nada que esteja em oculto, que de alguma forma não se revele, porque tudo isso redunda na verdade, e Deus tem compromisso com a verdade. Deus não tem compromisso com a mentira, e eu queria que você guardasse isso no seu coração, em todas as esferas e áreas da sua vida. Deus não tem compromisso com a mentira, o compromisso dele é com a verdade. Doa a quem doer, atinja a quem atingir, tenha as consequências que tiver. O compromisso de Deus é com a verdade. Muitos irmãos nossos do passado pereceram, perderam as suas vidas, jovens até, crianças também, como consequência dos atos dos seus pais, por defenderem, por segurarem o pendão real da sua fé e não a negarem e não desistirem, daquilo que acreditavam. Pela sua fé derramaram o seu sangue, perderam as suas vidas para ganhar a vida eterna ao lado do Senhor. Então a verdade tem esse efeito, ela causa efeitos nas pessoas das mais diferentes formas, Os que valorizam a verdade se confortam, se sentem confortados nela, apesar das consequências. Os que fogem da verdade se comportam de uma maneira diferente, e é muito difícil se manter na mentira, fora da verdade durante muito tempo. Os policiais aí, como eu já falei antes, em lives anteriores, têm estratégias, estudam para isso, têm métodos para extrair a verdade das pessoas, porque manter uma mentira por muito tempo requer muito esforço intelectual, são muitas nuances, muitos detalhes que você cria, que são criados porque não são verdades, e a qualquer momento pode, como um castelo de cartas, cair ao chão, E a verdade não, a verdade tranquiliza, não há esforço mental para se falar a verdade, ela existe por si só, A verdade, nós podemos dizer, de certa forma é um axioma, ela é verdade e não pode ser alterada, e qualquer incremento, ou qualquer alteração se transforma numa inverdade, numa mentira. Então que nossa vida seja uma verdade. E eu sei que nos dias de hoje, como nos dias de antigamente, viver integralmente na verdade é um desafio, já que o mundo vive a mentira como sendo algo natural, vive as inverdades como sendo algo comum e corriqueiro, e quem não mente é que é o errado da história, é quem está fora do comum, é quem está nadando contra a maré, indo contra a correnteza, ao invés de ir a favor dela. Nós vemos mentira em tudo, e dificilmente as pessoas agora encontram confiança uns nos outros, nos relacionamentos, seja eles quais forem, Há sempre uma pulga atrás da orelha, porque as pessoas aprendem desde a sua tenra idade que mentira é normal. A TV, nos seus programas, ensinam e disseminam isso com muita frequência.
com muita intensidade. Os filmes, né? As mídias em geral, o entretenimento em geral, mostra a mentira como sendo algo pertinente, né? À espécie humana. E nós sabemos que não é assim. A palavra do Senhor nos recomenda que o nosso sim seja sim, e que o nosso não seja não. E trabalhar nisso, né? Na verdade, é muito mais fácil, traz paz. Nós podemos à noite, ao dormir, encostar a cabeça no travesseiro e ficar sossegado, sabendo que demos o nosso melhor, fizemos o melhor que podíamos dentro das situações em que a verdade é exigida. E saber lidar com isso é um exercício que nós temos que fazer todos os dias e pedindo ajuda ao Senhor, né? Para que nos dê força. Porque muitas vezes nós somos tentados nas mínimas coisas, como alguém que pergunta que hora você saiu, que hora você chegou, e você fala, né, de supetão e não fala exatamente de fato o que aconteceu. Então isso pode acontecer das mais diversas formas e maneiras no nosso dia a dia. Então tenhamos atenção a isso. Deus não tem compromisso com a mentira. Deus tem compromisso com a verdade. Na verdade, Ele traz paz para nós. Na verdade, Ele tranquiliza o nosso coração. E este criminoso, este homem que foi acusado por seus crimes, recebeu a pena por seus crimes, passou por um júri, foi condenado pelos homens, encontrava-se agora ao lado do rei, do verdadeiro rei. Muito embora a epígrafe fosse uma zombaria, né, para com Jesus, retratava ali uma verdade. Estava ali morto, estava ali sendo crucificado, melhor dizendo, o rei dos judeus e o rei do universo, né? Por quem e por intermédio de quem e para quem foram feitas todas as coisas. E ele continua: nós na verdade com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Que coisa linda, irmãos. Na dor, reconhecendo ali o sofrimento e dizendo: eu mereço, porque eu fiz algo que me levou a este lugar. Eu cometi crimes que me trouxeram para esta realidade. E muitas vezes nós passamos por problemas, voltando ao mesmo assunto, né? Por problemas vivenciados e queremos colocar a culpa em outras pessoas. Mas a culpa foi nossa, né? Foram os nossos atos que nos levaram até onde nós estamos. E queremos muitas vezes, inclusive, culpar a Deus, né? Onde está o Senhor que não vê isso? Né? Onde está o Senhor que permite que isso aconteça? Como se Deus fosse o culpado por nossos erros, por nossas escolhas, por tudo aquilo que nós fazemos. E este homem tem a atitude que todos nós deveríamos ter, mediante as circunstâncias. Fazer, né, nos ausentar do problema e, olhando de longe, tirar as conclusões acerca de tudo que está acontecendo. E fazendo isso, nós vamos ver que muitas vezes o que está acontecendo foi fruto, né, das nossas decisões. O que está acontecendo, essa grande barreira, esse grande obstáculo, foi construído por nossas próprias mãos. Apesar de ser uma conclusão chocosa, é uma conclusão que permite, né, a liberdade, que permite a decisão, que traz conforto em si, visto que é verdade. E ele diz, depois de reconhecer isso, dirigindo-se a Jesus, e acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Vejam que atitude diferente. Dois homens, dois criminosos, duas sentenças, duas condenações, dois pensamentos diferentes. Um pensamento totalmente humano, murmurador, depreciativo, sem fé, sem confiança, sem esperança. Tendo ali o único desejo, a sua própria salvação, mesquinha. A outra atitude, reconhecendo, o condenado reconhece o fruto dos seus erros, né? Reconhece as suas ações, que de maneira paulatina foi o levando até aquela cruz. Quem erigiu, quem preparou aquela cruz para recepcioná-lo foram os seus próprios atos. E agora, dando continuidade ao seu raciocínio, ele se dirige a Jesus Cristo
e pronuncia essa frase que eu acabei de falar e recebe de Jesus a seguinte resposta. E como Deus tem compromisso com a verdade, nada mal começar com ela, né? Jesus Cristo diz: em verdade te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que coisa linda, irmãos. A palavra de Deus nos encanta, porque em cada pedacinho dela, ou explicitamente, ou apontando para isso, revela o amor de Deus por nossas vidas. Revela a soberania de Deus nas pessoas da Trindade. Revela a eleição de Deus na eternidade para com os seus, para com aquele ou aquela que Ele reservou para si, pelos critérios e méritos dele mesmo, porque em nós não habita mérito nenhum, nem há nenhum critério que nós possamos observar, compreender, entender para praticá-lo, que possa mover o coração de Deus, a mão de Deus, o cetro de misericórdia de Deus em nosso favor. Não há. Tudo parte de Deus. A salvação começa em Deus e termina em Deus. É Ele que nos leva, guiados por sua mão, para junto de si. E eu fico encantado porque, por mais que o homem procure, tente compreender através de tudo que ele é, não é? Enquanto ser, compreender Deus, ele não vai conseguir. Tentar fazer com que ele só compreende Deus à medida que Deus se revela até ele, e até certo ponto, não é? Nós compreendemos Deus à medida que ele se revelou para nós, e até certo ponto. Em absoluto é impossível. Compreender Deus no seu ato divino da salvação, da regeneração e consequentemente salvação, é algo que não compete a nós. Nós somos inseridos nesse processo por Ele mesmo. E este homem faz um apelo, um pedido, reconhecendo ali verdadeiramente que Jesus Cristo não tinha culpa de nada, não tinha feito nada que pudesse fazer com que ele estivesse naquele lugar, se tornando maldição, não é? Como a Bíblia fala sobre todo aquele que é pendurado na madeira, torna-se maldição. Então Jesus responde, muito embora o ladrão tivesse dito: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ou seja, ele não sabia quando estaria na presença de Jesus, no reino messiânico, presenciando as coisas celestiais, mas ele saberia que um dia isso iria acontecer. Assim como nós também temos noção disso, que o reino de Deus se instaurou na terra no advento, né, sobrenatural, maravilhoso da vida de Jesus Cristo à terra, quando o Deus invisível se torna visível e habita entre nós. Muito embora os homens preferiram as trevas do que a luz, mas sim, o reino de Deus já começou entre nós, e iremos vivenciá-lo de forma absoluta em um futuro que só Deus sabe qual é, em um momento que só pertence com exclusividade ao Pai, a Deus, quando Ele vier nos buscar na pessoa do seu Filho. Então Jesus responde, se contrapondo ao quando, né? Sem ter ideia de quando, em que momento, em que instante esse reino viria, mas Jesus responde hoje, né? É o Deus que age de maneira imediata, é o Cristo que ama de maneira pura e simples e instantânea, mediante o apelo sincero, mediante ao amor que se derrama naquela situação, no coração daquele homem, amor este colocado pelo próprio Deus. Esse ladrão da cruz, que se converte na cruz, que é convertido na cruz, através daquela adversidade, aquela cruz para ele, além de se tornar maldição aos olhos dos homens, se tornou também o ponto de divisor de águas na sua vida, muito embora era a vida próxima da morte, mas foi necessário a cruz para que ele reconhecesse Jesus, foi necessário a cruz para que ele tivesse um diálogo com Jesus, em meio à dor, em meio ao sofrimento, sentindo os pregos, sentindo ali todas as dores pertinentes
maldade que eram feitas com os homens que ali eram colocados. Foi necessária uma cruz. Às vezes na nossa vida também é necessário, irmãos, haver uma cruz, haver uma adversidade que chame a nossa atenção, que faça com que a nossa visão mude de lado, que vejamos por outro prisma. Se esse ladrão estivesse solto ainda, não tivesse julgado nem condenado, talvez estivesse ainda cometendo os mesmos crimes. Mas pela cruz, literalmente, foi levado ao arrependimento. Que coisa maravilhosa. Nós não podemos considerar o acaso como sendo algo impactante, né, na nossa vida, que faz com que venhamos acertar ou errar. Deus tem controle de tudo, das coisas que acontecem nesse mundo. Deus tem o domínio de tudo e nada acontece sem sua permissão. Ele é o ser absoluto, presente em todos os espaços, reservando para a sua criação o homem. Ele coloca o homem diante da sua criação para ali no jardim, inicialmente, administrá-lo, tomar conta. E o homem tem feito isso ao longo dos anos. Só que o tomar conta do homem é danoso muitas vezes, é destruidor. O homem tem a capacidade de destruir o que toca. E com todo tipo de justificativa. E as justificativas são as mais benéficas possíveis. Nós temos que construir mais moradias para o povo. Destrói a mata, né? Não sabe coexistir. Nós temos que plantar mais alimentos para as pessoas comerem. Destrói, né? Mais mata ainda para plantar uma única cultura, onde muitas vezes ela pode existir consórcio de cultura, né? Aí na agricultura. E eu sei que o ser humano vai destruindo tudo, e depois quer botar a culpa em Deus. Está aí esse vírus que assola a humanidade. De tantas coisas, verdades e mentiras que nós ouvimos e vemos já nas mídias sociais, nós não podemos afirmar nada. Mas eu li uma reportagem de um ex-agente britânico, né, do Serviço Secreto Britânico, que foi comprovado que este vírus ele foi manipulado, né? Ele existia no morcego, foi manipulado uma parte do seu código genético e descobriram isso, que ele foi manipulado. Se foi manipulado, foi pelo homem. O homem foi lá e mudou, querendo usar algo potencialmente perigoso por si só, em algo mais perigoso ainda, letal para a vida do homem. Usar como arma biológica. Vivemos dias maus, irmãos, dias preocupantes. Você que tem uma cosmovisão aí geral da geopolítica do mundo, você observa que o mundo nunca esteve tão perto de um conflito armado, tão perto, em todas as esferas. É a OTAN na Europa, né? É Estados Unidos e China, é Coreia do Norte, Coreia do Sul, e assim por diante. São países que cada vez se armam mais. E o grande perigo que se aproxima agora, né? Se aproxima de nós, é a China, que está tomando conta de tudo, perseguindo os cristãos, fechando igrejas, proibindo a venda de Bíblias. Que mal é esse que está se levantando e até agora ninguém percebeu, ou pouquíssimas pessoas perceberam? Ele quer se tornar, dentro de um curto espaço de tempo, uma potência maior até do que os Estados Unidos. Então o mundo está se preparando, irmãos. Do mesmo jeito que o mundo se preparou para o advento da vinda de Cristo, está se preparando também para a vinda do anticristo. Porque tudo isso está dentro de um plano, dentro de um projeto. E as coisas têm que piorar para melhorar, né? A palavra de Deus fala que o fim será trágico, irmãos. Haverá perseguição, guerras, rumores de guerras, e ainda não será o fim. E quando nós menos esperarmos, quando estivermos todos achando que é o fim de tudo, em meio a tantos conflitos, sinais nos céus, na terra, a natureza em fúria,
este céu se rasgará. Não sei se de dia, não sei se de noite. Eu sei que de uma maneira inimaginável, nós podemos apenas conjecturar um grande som como de trombeta, um estrondo que toda a terra de maneira sobrenatural ouvirá. E o Rei da Glória, o Rei dos Judeus, o Rei do Universo, o Senhor dos Senhores, a majestade em si, o amor em si, a glória em si, surgirá. E o Senhor com os santos, com a igreja, com os santos que já estão na glória, e os santos, os anjos do céu, descerão, e haverá separação entre ovelhas e bodes, e haverá julgamento, e haverá ali o início do fim para muitos, e o início de uma eternidade sem fim para outros, porque a eternidade sem Cristo é um fim eterno. A eternidade onde Deus não está presente é o inferno, porque tudo que contempla Deus é céu, e onde Deus não está, se isso for possível, ali é o inferno. E o que é que nós temos feito com as nossas vidas, com os talentos que Deus nos deu, com os dons que Deus nos deu, com as oportunidades que Deus nos dá todos os dias de glorificar o seu nome? E agora vem à minha mente quantas oportunidades nós temos quando nós estamos na igreja local, que Deus nos dá dons e talentos e responsabilidades para ali sermos úteis na sua obra, e muitos deixam escapar como água por entre os seus dedos, como muitos deixam escapar as oportunidades de serem úteis e ter isso como experiência num futuro, e dizer para os filhos dos seus filhos: eu fui diácono na igreja, eu fui zelador na igreja, eu tomei conta do conjunto, eu tomei conta das crianças, estava ali no departamento infantil, eu fui presbítero, Deus me honrou, me colocando sobre os meus lombos uma grande responsabilidade, e Ele me fez pastor de suas próprias ovelhas no futuro, e as pessoas deixam isso escapar pelas mãos. E são nos detalhes que isso é construído. Pessoas que querem se abraçar, que enxergam a igreja como sendo algo que vem a trazer status, né? E procuram o título, ao invés do servir, querem ser servidos. E ao invés de vivenciar o amor, simplesmente administram como uma empresa, como algo ali que é levado sem vivência. Então que nós possamos olhar para a igreja, a instituição do Senhor, que somos nós, como uma instituição viva, e que as coisas acontecem de maneira natural, porque Deus vê todas as coisas, e é Deus que nos honra, é Deus que nos exalta. Quando o homem resolve exaltar o homem, é infrutífero. Isso não vai longe. Então temos que viver na nossa comunidade de maneira simples, nas coisas simples, dando valor a tudo que se faz dentro da casa do Senhor. E começando tudo isso por nossa casa, por nossos lares, por nossa família. Porque quem não consegue gerir bem a sua própria casa, não vai gerir bem a casa do Senhor. Já é a recomendação bíblica. Então precisamos compreender essas coisas, valorizar as oportunidades, como este homem valorizou a oportunidade mesmo em meio à dor, onde talvez o comportamento mais comum ou natural fosse o do outro ladrão, do outro criminoso, que murmurou, que foi arrogante, que foi prepotente, que zombou. Então que isso saia de nossas vidas, porque nós somos irmãos tendenciosos ao erro, nós somos inclinados a nos afastar de Deus, se nós não vigiarmos. E eu falo por experiência, se nós não vigiarmos, é muito fácil sair do caminho do Senhor. Mas é bom saber que a nossa vida está alinhada com a vontade de Deus, porque Ele assim o quis. E é Ele que nos chama de volta, é Ele que resgata, é Ele que liberta definitivamente, é Ele que quebra as algemas, é Ele que quebra as correntes, é Ele que quebra os ferrolhos, é Ele que quebra as portas, é Ele que liberta verdadeiramente, porque se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Aleluia. Compreenda isso. Nós precisamos ser libertos de muitas coisas ainda. Estamos no processo de santificação e ninguém é santo no pleno sentido da palavra, no absoluto da palavra. Somos santos, separados do mundo por Cristo, mas inseridos ainda nesse processo que só termina quando o Senhor Jesus Cristo voltar para nos buscar. E até lá, nós podemos vacilar a qualquer momento, se não estivermos vigilantes e orando. Espero que os irmãos estejam me entendendo. Então, de um quando para o hoje. Às vezes nós não sabemos quando é que chegará aquilo que nós tanto pedimos ao Senhor. Ah, Senhor, dá-me isso. Ah, Senhor, faz assim. Ah, Senhor, chega aqui. Não sabemos quando. Mas o Deus, quando resolve agir, Jesus, quando resolve agir, é hoje. É agora, naquele instante. Porque é Ele que perscruta o nosso coração. É Ele que esquadrinha o nosso ser. É Ele que pesa o nosso espírito. É Ele que mede com vara justa de medir as nossas intenções e o nosso coração. E Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Então, de quando para hoje? Quem sabe não é hoje. Quem sabe não é segunda-feira, o dia da sua vitória. Quem sabe não é segunda-feira, o dia em que você, recorrendo àquilo que você tanto deseja, você possa encontrar um sim. Quem sabe não é hoje o dia da cura. Quem sabe não é hoje o dia da libertação do vício. Quem sabe não é hoje o dia da libertação do pecado que tanto te incomoda e que como um carrapicho no teu travesseiro não te deixa dormir. Quem sabe não é hoje. Servimos a um Deus de hoje. Jesus resolve salvar aquele homem hoje, porque a salvação pertence a Ele. Veja que esse homem não se batizou em águas. A palavra de Deus nos diz que aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer já está condenado. O importante é crer nesse momento. E depois segue-se as ordenanças. Batismo e Santa Ceia, as únicas duas deixadas por Jesus. Mas naquele momento não foi necessário a água. Talvez o que o representou ali simbolicamente, o seu nascer de novo, fossem as suas lágrimas de dor, de arrependimento, de esperança naquele momento, por ter encontrado no final da sua vida o Salvador. Por ter encontrado no final da vida aquele que com poder e autoridade faz com que um não se transforme no sim, a dor se transforme em alívio e algemas caiam e a escravidão do pecado chega ao fim e a cortina que se abre depois da morte conduz ao grande trono da graça, ao trono da glória, que é onde está o nosso Deus. Aleluia. Que maravilha, irmãos. Então vamos viver esse evangelho de maneira sóbria, de maneira racional, de maneira sincera e honesta. Essas duas palavras que se permeiam, que se misturam, que se entranham, porque quem é honesto é sincero e quem é sincero é honesto. Seja honesto principalmente com você. Seja sincero principalmente com você mesmo. E tenha as respostas para as suas indagações vindas do seu entendimento, na sua compreensão, porque muitas vezes nós a temos dentro de nós, mas nós as escondemos, cavamos buracos profundos no nosso coração, no nosso entendimento e guardamos ali as respostas que nós não queremos ouvir. Mas o Espírito Santo de Deus que nos constrange, o Espírito Santo de Deus que nos incomoda, o Espírito Santo de Deus que nos leva a tomar decisões que agradam a Deus, faz com que nós façamos ressurgir de dentro de nós essas respostas e elas brotem no nosso entendimento e assim possamos nos arrepender e tomar um rumo novo, um rumo diferente, um rumo de Deus na nossa vida. A salvação é de imediato, mas a santificação é paulatina. A salvação é já, mas o processo em que nós fomos inseridos por Deus e chamamos de santificação são todos os dias.
E às vezes Deus dá corda para nós, às vezes Jesus dá corda para nós, e nós vamos vivendo o nosso Evangelho, achando que estamos vivendo o Evangelho de Cristo, sem nunca tê-lo sido, ou não sê-lo verdadeiramente. Estamos na superficialidade dos nossos sentimentos e da nossa crença. Mas chega o dia que Ele puxa a linha de volta. E aquela liberdade que nós tínhamos, a compreensão de que nós tínhamos, vai ficando para trás. E o conceito que nós começamos a absorver é o conceito de Deus, é o conceito de Jesus, é sofrendo ali a intervenção do Espírito Santo, aguda no nosso entendimento e em nossos sentimentos. Vamos viver esse Evangelho da melhor maneira que nós possamos vivê-lo. E para isso acontecer, nós precisamos da ajuda de Jesus, nós precisamos da intervenção de Deus, precisamos da intimidade com o Espírito Santo, para que Ele possa vir nos ensinar a ser crente, porque eu tenho 20 anos, mais de 20 anos de crente, e ainda não aprendi a ser. Preciso do Espírito Santo para me ensinar. Todo dia uma aula diferente, todo dia matéria nova, todo dia disciplina nova, todo dia sentimento novo. Às vezes a gente repete o mesmo sentimento, é sentimento velho, porque nós fomos reprovados, não fomos aprovados. Mas estamos inseridos nesse processo. E graças a Deus por isso, que nós entramos nas igrejas, nos templos, e saímos refletindo, saímos pensando sobre o que foi nos dito naquele lugar, do que foi nos ensinado naquele lugar. Porque muito mais do que saltar, pular e se alegrar, é refletir. Porque através da reflexão nós podemos mudar. E a alegria muitas vezes camufla quem realmente nós somos. A alegria muitas vezes põe debaixo dos tapetes as nossas reais intenções. A alegria muitas vezes é a falsa alegria, a alegria superficial, a alegria passageira. Coloca guardados sentimentos que nós deveríamos jogar fora. É por isso que nós vemos muitas vezes pessoas glorificando a Deus, falando em línguas estranhas, profetizando nas igrejas e sendo opressor da sua própria esposa. E vice-versa. E tantos outros pecados que são camuflados aos olhos dos homens nos templos. Mas estão todos nítidos, patentes diante dos olhos de Deus, que a todos vê, que a todos enxerga, e de todos cobrará uma ação, né? Todos nós sofreremos as consequências dos nossos atos. Amém? Estamos chegando ao fim, porque a salvação de Deus chegou na vida daquele homem que não desperdiçou o momento nem a oportunidade, mesmo em meio à dor, não se negou o clamar, o buscar. Então, se você está sofrendo, e outra coisa, de forma tão rápida você pode dizer que clamou na cruz, né? Mas Romanos capítulo 8, verso 33 diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Se Deus justificou, está justificado. Se Deus salvou, perdoou, está perdoado. Porque tem coisas que Deus faz, irmãos, que nós não temos explicação, e Ele faz porque é Deus. Nós sabemos que o único jeito de estarmos com o Senhor é Ele nos querendo. Então Ele quis Enoque, o transladou para si. Ele quis Elias, que em um redemoinho levou para o céu. E Ele quis a nós, que através de Cristo, passando ou não pela morte, porque nós não sabemos o dia que Ele virá nos buscar, estaremos com Ele na eternidade. Então Deus é Deus. Então a quem Deus justificou, quem vai dizer alguma coisa? Quem vai acusar quem Deus perdoou seus pecados? Ninguém. Então glórias a Deus, porque Ele fez isso conosco. Através de Cristo Jesus, Ele prova o seu amor para conosco. Não é? Romanos 5,8. Quando Jesus Cristo morre por nós, nesse momento que nós acabamos de ler, sendo nós ainda pecadores. Então, chegamos ao final da nossa live. Espero encontrar com você amanhã, não é? A partir das 20 horas. Vai ser uma live especial do Dia dos Namorados. Nós precisamos disso também, não é, irmãos?
pessoas normais, somos gente, nós vivenciamos, nós vivemos, ao contrário do que muita gente pensa, que crente tem uma subvida, não é? Nós nos alegramos, nós sorrimos, nós choramos, somos gente. Só que nós cuidamos em andar por caminhos que Deus preparou para nós. Então eu conto com você amanhã. Nós vamos rir, né? Vamos fazer menção da palavra de Deus, vamos estar aqui em nome de Jesus e contamos com a sua audiência, tanto no Instagram quanto no Facebook da nossa igreja. Então eu vou orar para encerrar em nome de Jesus. Meu Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esses instantes, por esses momentos em Tua presença, através, Senhor, das lives sociais, das redes sociais e a audiência do Teu povo. Que Tu os abençoe, os guarde, os livre, em nome de Jesus. Amém.